Olá, queridos. Estou ajustando aqui para a gente poder ter a melhor transmissão possível. Deixa eu tirar esse fone de ouvido. Adriana Azevedo já está aí. Mara Lúcia. Olha, Rodrigo Jardim. Saudade de você, Rodrigo. Quanto tempo? Boa noite a todos. Boa noite, Renato Sarmento. Queridos amantes da palavra. Que bom, gente. Há pessoas que se reúnem para tomar mais uma, pessoas que se reúnem para falar dos outros, e há pessoas que se reúnem como nós para estudar a palavra. Cléo, Tiago, Patrícia, Josiele, João Prateado, quanta gente boa, não é? Sidney. Gente, eu estou encantado, apesar de já ter lido algumas vezes a carta de Tiago a todos nós, né? Uma carta universal, uma carta chamada carta geral, uma das cartas gerais. Ela não tem especificidade, ela não foi escrita para uma igreja de uma certa cidade ou para um cidadão, ela é escrita para nós, servos de Jesus, seguidores de Jesus, espalhados pelo mundo. E esse Tiago, que nós aprendemos ontem, que era irmão de Jesus, irmão de sangue, ele não era Tiago, filho de Alfeu, nem filho de Zebedeu. Ele era o Tiago que não se manifestou como seguidor de Jesus, até que Jesus viesse a morrer e ressuscitar, e aí ele se levanta. E a carreira dele, que demorou tanto, né, como um avião que demora a decolar, decolou, e ele logo já estava como um líder na igreja de Jerusalém, quando Pedro sai para as suas andanças. Quem fica lá é Tiago. E que bom, quanta coisa ele deixou para nós. Então, espero que vocês estejam tendo uma boa recepção aí, ouvindo bem e recebendo bem, né? Denise, Jefferson, esse pessoal todo que a gente está saudoso, porque a gente não se vê há muito tempo. Alguns eu cruzo lá na igreja quando vamos fazer a transmissão ao vivo dos cultos, mas outros já 2 meses já que eu não vejo, então temos um abraço guardado para vocês, tá bom? E vamos lá, vamos estudar a palavra. Hoje é Tiago, capítulo 2, e o capítulo 2 se divide em 2 sessões específicas. Uma fala sobre favoritismo, sobre acepção, que a gente chama também de parcialidade. E o outro fala sobre fé e obras. Então, vamos separar um pouquinho. Primeira sessão do capítulo 2 fala assim que é proibida a acepção de pessoas. Eu não sei qual versão que você está usando. Hoje eu estou usando a NVI. Se você é novo na fé, use a Bíblia Viva, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, porque se você usar uma dessas linguagens mais rebuscadas, mais tradicionais, você pode ter algum problema em decifrar a linguagem que a Bíblia usa. Então, é uma recomendação para você que é estudante da Bíblia. Se você já é veterano de guerra, já é conhecedor da palavra, manda uma dessas com a linguagem bem difícil, que vai ajudar seu português, né? A gente está precisando de gente que fale português bem. Vamos lá, Maria chegou também, agora a gente já pode falar. Vamos embora, a família toda está aí, né? Vamos, Vânia, Vanessa. Capítulo 2 começa dizendo assim: meus irmãos, olha só, gente, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, e que bonito, ele está falando do irmão dele, né? Como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso glorioso, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre o homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica em pé ali, ou sente-se aqui no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ele começa o 2º capítulo falando sobre essa parcialidade. Eu não posso dizer assim: eu nunca julguei ninguém pela aparência. Nós vivemos numa sociedade onde a aparência é tudo. Você chega num banco de paletó e gravata, você recebe um tratamento. E a gente tem gerente de banco aqui conosco agora.
Se você chega lá no banco vestido de pecador, calça jeans, boné, como eu já cheguei, e camiseta e tal, e sandália, você pode ser um milionário disfarçado, mas à primeira vista você vai ser discriminado. Se você chega de paletó e gravata, o pessoal vai dizer, isso é um executivo, isso é um gerentão, isso é uma pessoa de alto nível. Por quê? Nós vivemos num mundo onde a aparência determina tudo. E não adianta você dizer assim, eu não ligo para a aparência. Quando você vai alugar um carro, se o carro estiver todo manchado, você diz, eu não ligo para isso não. Eu quero um carro que ande. Ou você diz, não, eu não vou levar esse carro. Quando você chega num hotel, se o quarto não tiver com a boa aparência, você aluga. Mesmo que esteja limpinho, você diz, não vou alugar. Não vou. Nós ligamos para a aparência, porque a aparência manda um recado. O que Tiago está falando para nós, há 2000 anos atrás, é para que isso não vire uma religião. Por quê? Ele diz assim, suponham que na reunião de vocês, ele está usando uma expressão aqui, falando diretamente aos judeus cristãos, não aos gentios, falando aos judeus cristãos principalmente. Porque naquela época que ele escreveu, os judeus ainda se reuniam nas sinagogas, né? Então ele usa uma expressão que é traduzida como sinagoga. Ele diz para a nossa linguagem, suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro. Por que ele diz isso? Porque naquele tempo tinha shoppings, tinha lojas em Roma que alugavam anéis só para ocasiões especiais. Então os homens, quando queriam ostentar nas festas, eles usavam anéis que chamavam muita atenção, que eram muito grandes e sempre na mão esquerda. Então havia anéis para alugar. É por isso que Tiago fala. Chegou um cara aí com o anel alugado, com a roupa que você não sabe de onde ele tirou, mas está todo apresentado. E aí vocês colocam esse cara no lugar de destaque, e o que chegou com a calça amarfanhada, com uma aparência humilde, vocês dizem, você fica em pé aí num canto, então senta aqui onde eu ponho meus pés. O que ele está dizendo é que já sabendo que nós somos focados em aparência, nós não podemos pecar, dando um tratamento, ele usa a expressão parcial, um tratamento diferenciado por causa da aparência da pessoa. Samuel, quando foi escolher um rei na casa de Jessé, o Senhor disse, eu tenho um filho dele lá que vai ser rei para mim, que eu já escolhi. Quando se apresentou o primeiro, Eliabe, eu creio, bonitão, alto, guerreiro, Samuel, o profeta de Deus, olhou para ele no coração e falou, tá aí o cara. Deus falou, não, você está vendo a aparência, eu vejo o coração. Então, se nós queremos imitar Jesus, vamos, mesmo que a aparência nos chame a atenção. Diz, qual é o coração desse bonitão aí, desse arrumadinho? Como é que é o coração dele? Para que a gente não se atrapalhe, a gente não julgue pelas aparências. Então, a primeira coisa que ele está falando é sobre parcialidade. E a parcialidade acontece quando nós olhamos mais para a aparência do que para o interior. Você deve ter ouvido muitos testemunhos de pessoas que se casaram com alguém que não tinha aparência e que depois se tornou uma super companheira ou um super companheiro, mas a primeira impressão não era das melhores. Então, você tem que olhar para o coração. Então, ele está falando sobre isso. No verso 12, ele diz que nós fazemos juízo sem misericórdia. Olha que palavra, né? O pastor Marreta aqui mandando ver. Verso 12, ele diz assim, cadê o 2 e 12? Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Gente, se cada vez que a gente falar algo ou agir, tomar alguma atitude, nós pensarmos que vamos ser julgados, a gente maneira. Ele está dizendo isso. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo, olha que aviso de peso que Tiago lança sobre nós. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele está dizendo que vai haver juízo sem misericórdia para quem não é misericordioso. Como é que está seu nível de misericórdia? Como é que eu e você temos tratado as pessoas? Com quanto de misericórdia? Quantas colheres de misericórdia nós colocamos de manhã na nossa vida, no nosso coração, para sairmos para atender as pessoas? A Bíblia diz que pela manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós.
Já que as misericórdias dele se renovam sobre nós, por que não pegar dessa misericórdia que sobre nós é abundante e temperarmos nossas atitudes e palavras com as pessoas que nós vamos lidar durante o dia? Amanhã você vai sair, ou você vai começar o seu dia trabalhando no home office, ou indo para o seu trabalho, você vai ter que exercitar algum tipo de sentimento nas suas atitudes, nas suas palavras. Você vai ter que temperá-las com alguma coisa que seja de misericórdia, o seu tempero. Porque a Bíblia diz que o juízo vai ser pesado contra quem não usa de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. E aí vem a segunda sessão. Já estamos com 10 minutos de transmissão. Vamos ver a segunda parte, quando ele fala sobre fé e obras. Gente, fé e obras. Alguém está perguntando, por que eu chamo de pastor Marreta? Porque Tiago, eu acho que porque ele não reconheceu o irmão dele, Jesus, como Messias nos primeiros anos, então ele traz esse peso, assim, gente, eu não posso brincar, para que vocês não percam as oportunidades como eu perdi, não reconheçam tardiamente aquilo que deviam ter reconhecido há muito tempo atrás. Então, ele fala sobre fé e obras. Preste atenção aí, se segura aí. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Eu vou até tirar esse fone aqui para aliviar o peso do jugo, né, da palavra. Ele diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Então, ele está falando sobre fé e obras, e talvez você diga assim, poxa, ele conflita com Paulo, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que a salvação é por fé, é de graça, pela graça do Senhor, mas é por fé, não é por obras para que ninguém se glorie. Alto lá, não há nenhum conflito aqui. Tiago confirma que a salvação não é por obras, é por fé em Jesus, no sacrifício de Jesus por nós. Porém, ele está dizendo o seguinte, a fé é algo interno que tem que ser materializado externamente. Não venha me dizer que você tem fé, mostra, é o que ele está falando. Ele dá 2 exemplos fortes aqui. Quando ele fala de fé, eu anotei algumas coisas para você, quem sabe, usar sua canetinha aí e destacar. Ele fala na segunda parte, de que adianta ter fé e não ter obras que as confirmem? A fé precisa dar as caras. Eu sou uma pessoa de muita fé. Mostra. Não, a fé está aqui dentro. Eu não acredito. Ela tem que aparecer. A fé tem que se revelar, tem que se mostrar. Paulo disse em Efésios 2:9 que a salvação é pela graça. E Tiago diz aqui que a fé sem obras é morta. Não há nenhuma incoerência. Se o coração, diz Paulo aos Romanos, capítulo 10, se com o coração eu creio, com essa fé escondida que você diz, eu tenho fé aqui dentro. Ele diz, se você crê com o coração e confessa com a sua boca, se você externaliza essa fé guardada no coração, se você crê no coração e confessa com a sua boca, você será salvo. Não adianta dizer, está aqui dentro, pastor, está aqui dentro guardadinho. Não, ela tem que ser exteriorizada, ela tem que ser colocada para fora. Você não pode manter, eu creio em Jesus aqui dentro. Você tem que confessar. Confessar é a atitude que põe para fora a fé que está do lado de dentro. Fé sem obras é morta. E ele dá 2 exemplos. Ele usa o exemplo prático de Abraão e de Raabe. Ele diz, Abraão, a fé dele foi imputada pela obra dele. Qual foi a obra? O Senhor falou, Abraão, você é meu amigo, você me obedece. Eu obedeço, Senhor, faço qualquer coisa que o Senhor pedir. Pois é, Abraão, sacrifique seu filho. Senhor, não vamos chegar nesse ponto não. Eu creio, entendeu? Eu te amo, está guardado aqui dentro. Vamos mexer no negócio não. Não. Me mostra que sua fé é prática. E Raabe é mencionada também, quando ele diz assim, Raabe foi justificada por fé, por ela ter acolhido os espias. Ela não creu simplesmente no Deus dos espias que vinham de Israel. Ela demonstrou isso tomando uma atitude.
Hoje é um dia da gente aprender com o Tiago, que a nossa fé só tem validade se ela for manifesta através das obras. Quero ler aqui uns versículos para a gente terminar. Versículo 14 diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? E ele diz: se um irmão ou irmã tiver necessidade de roupa e de alimentos, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, e não satisfazer, não lhe dar nada do que ele precisa, de que adianta isso? Você passa numa esquina e o cara diz, estou com frio, amigo, olha, que Deus te abençoe e te aqueça. Tenho muita fé que o Senhor vai te ouvir. Que fé é essa? Arranje um cobertor, dá seu agasalho, faça alguma coisa. Sua fé só vai ser demonstrada, evidenciada por alguma obra. Por isso ele diz, mostre a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Olha como o Tiago é incisivo. Ele está falando dessa fé que você tem, é fé de demônio. Fé que o demônio também tem, que Deus existe, os demônios também existem, até tremem por saberem da existência dele. Mas não obedecem. Não atuam com essa fé que eles têm em que Deus existe e que Deus é poderoso. Eles creem nisso tudo, mas não se submetem. Então, se você apenas crê na existência de Deus e não o obedece e não põe essa fé em ação, você está reprovado, segundo o que escreveu o Tiago para nós. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, né? Já é forte demais aquilo que ele disse. Ele fala de Raabe, ele diz, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Está lá o corpo estendido num caixão, bonito, arrumado, maquiado, sem obras, é morto. Nada que ele tem de aparência pode tomar uma atitude, pode beneficiar alguém. Fé sem obras é como um corpo sem o espírito, morto. Que a nossa fé seja vivificada essa noite, que amanhã, para não dizer hoje ainda, que amanhã a gente possa pôr essa fé em ação e que as pessoas vejam a diferença. Que nossa fé não está guardada ali dentro, ela é expressada através das nossas obras. Deus nos abençoe, obrigado por estarem conosco, amanhã a gente volta. Um abraço, queridos.